O microempreendedor individual vai precisar se adaptar a algumas mudanças em 2025. O MEI, é hora do quadro Seu Direito. E a abertura do MEI, ou quem quer continuar sendo formalizado através do cadastro no microempreendedor individual, isso pode gerar certas dúvidas sobre obrigações, benefícios e tem algumas mudanças para esse ano também. Então, para a gente conversar sobre esse assunto aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu converso e recebo a advogada Carol Patrício. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda de volta, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que assistem o programa Mulher Demais. É uma honra estar aqui de novo, podendo contribuir com essas informações que eu acredito que a gente pode servir de alguma forma, espalhando conhecimento, né? Sem dúvida. O pouco que a gente sabe. Até porque, segundo o estímulo Sebrae, existe uma realidade de 9 milhões de microempreendedores, então é uma realidade que atinge a muitos. Exatamente. Então a gente agradece a sua participação. Obrigada. E a gente conta com a sua participação aí do outro lado também, tá? Você pode e deve participar enviando suas dúvidas para o WhatsApp do Mulher Demais. Você é MEI? Pretende ser MEI durante esse ano? Está em dúvida aí sobre como funciona esse processo, enfim, tudo isso a gente vai esclarecer hoje aqui no Mulher Demais. Não perde tempo, já manda sua pergunta pra gente no 991050400. E para facilitar o entendimento, para tudo ficar mais didático também, a gente separou, doutora, algumas telinhas com dúvidas, com tópicos, aquilo que é mais comum, a gente entender sobre esse assunto. Vamos soltar aí na tela do Mulher Demais? Solta aí, então, a primeira dúvida ou tópico com relação ao MEI, tá? Primeiro lugar, quem pode ser MEI? Existem critérios, doutora? Sim, existem critérios, Quem pode ser MEI? Aquela pessoa física que não seja titular nem sócio de uma outra empresa. E se ela também for servidor público, é importante analisar o vínculo, a lei do município ou do estado. O servidor público federal ele não pode ser MEI, certo. Já é proibido por lei, mas o servidor estadual ou municipal precisa olhar a lei do município ou do estado que está vinculado para saber se pode ser microempreendedor individual. E também tem que analisar qual é a atividade que você quer exercer. Se você quer ser um comerciante de mercadorias, de acessórios, de bijuterias, por exemplo, você tem que analisar se aquela atividade que você quer exercer, costureira, está dentro das atividades permitidas pelo MEI. Entendi. E também tem a questão do faturamento, O MEI ele tem um limite de faturamento até R$81 mil por ano, que dá R$6.750 por mês. Então, também tem um limite de faturamento. Entendi. Um trabalhador, por exemplo, que tenha carteira assinada, vínculo com alguma empresa, ele pode ter essa carteira e mesmo assim ser MEI como uma segunda profissão, uma segunda função, doutora? Pode sim, perfeitamente. Não existe nenhuma proibição legal, inclusive até um incentivo para o empreendedorismo, não tem problema. A única questão que se pode ter é se aquele empregado vier a ser demitido. E aí o questionamento vai ser se ele vai ter direito ou não ao seguro-desemprego. Se a atividade dele, quanto MEI, conseguir que ele dê um sustento à família dele ou um sustento próprio, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, mas não tem nenhum problema dele trabalhar com carteira assinada e também ter uma atividade vinculada ao MEI. Certinho. Para esse ano de 2025, algumas profissões foram excluídas. A gente separou aqui uma telinha para que você possa ter essa informação, tá? Essas profissões não fazem mais parte desse cadastro dos MEIs. Vamos colocar aqui na tela para você acompanhar essa lista de profissões. E aí são profissionais do alinhamento e balanceamento de pneus, por exemplo, aplicadores agrícolas, arquivistas, coletadores de resíduos perigosos, comerciantes de fogos de artifício GLP, também vendedores de medicamentos veterinários, produtores de fraldas descartáveis, contadores e técnicos em contabilidade, profissionais de dedetização, fabricantes de produtos de higiene e operadores de marketing direto. Então, essas profissões aí já estão excluídas nesse ano de 2025. Normalmente tem essas alterações ao longo dos anos, doutora? Tem sim, todo ano o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é aquele comitê que gerencia o microempreendedor individual, então ele analisa as atividades e verifica se aquelas atividades ainda são atividades simples, se podem estar dentro do MEI, que é desse regime simplificado do MEI, ou se ela já pode migrar para um sistema tributário um pouco mais complexo, que é o do Simples Nacional também. Sendo microempresa ou empresa de pequeno porte. Então ele analisa, olha para a realidade, por exemplo, um técnico de contabilidade, inclusive, porque ele tem
ele é vinculado a um conselho de classe. Então, atividades que são técnicas, advogado, contador, arquiteto, eles não estão, como tem um conselho de classe, eles não podem ser mais MEI. Entendi. Tem mais uma dúvida, mais um tópico para a gente entender melhor esse assunto? Já vai soltando aqui para a gente. Ó, essa é uma dúvida muito frequente, muito comum. Os benefícios da formalização. Quais são, doutora? Por que um trabalhador, um empreendedor deve se formalizar através do MEI? Explica aí pra gente. O primeiro benefício é que você sai dali da margem, né? Você sai da informalidade. Sim. Então, quando você se vincula ao MEI, que você faz o seu cadastro no portal do empreendedor, você tem ali, você sai daquela marginalidade, daquela informalidade. Então, você começa a ganhar um CNPJ, você ganha um CNPJ, você tem acesso a linhas de créditos facilitadas, com bancos, com empréstimos, você tem abertura no mercado mais fácil, além dos benefícios previdenciários para si, como aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, auxílio doença, salário maternidade, e para os dependentes, auxílio por morte, em caso de eventual morte do microempreendedor que está contribuindo, e também auxílio reclusão. Então, assim, tem muitos benefícios com um pagamento que não é tão alto. Sim, pois é. A gente vai falar ainda sobre essa questão da contribuição mensal, mas realmente, assim, é muito pouco diante de tantos benefícios que a formalização traz para esse trabalhador, né, doutora? Vamos trazer mais um tópico, mais uma dúvida aqui, quando o assunto é o MEI, tá? É justamente agora que a gente traz esse tópico, então. A contribuição mensal em 2025. Também teve alteração esse ano, doutora? Sim. Com o reajuste do salário mínimo, o valor que se paga naquela guia das MEI, que é uma guiazinha que tem uma contribuição mensal do INSS, também houve um reajuste na contribuição mensal. Certo. Então, para o MEI em geral, ele é 5% do salário mínimo, que dá em torno de R$ 71,90. E para o MEI caminhoneiro, que chama MEI caminhoneiro, né, que é o MEI de transporte autônomo, ele é um pouco mais alto, ele é 12%, então é R$ 181,16. Acrescido nos casos do MEI, regra geral, se ele for prestador de serviços, acrescenta R$ 5,00, e se for circulação de mercadoria, acrescenta R$ 1,00. Então vai em torno de R$ 80,00. É automaticamente ali, quando você tem aquele... Quando você faz o cadastro e você coloca a sua atividade, é automático aquele valor. Ele já vincula se você é servidor, inclusive, né? Tudo isso. Já sai o valorzinho completo. É tranquilo demais, tá? Não tem desculpa. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui através do WhatsApp do Mulher Demais. Vamos soltar aí na tela para você acompanhar. Inclusive, você pode e deve participar também, tá? Basta enviar mensagens para o 991050400. A Eleonádia deu bom dia pra gente, disse que é MEI desde 2020 e sei que pagamos nosso INSS, mas quando precisei não consegui o auxílio por incapacidade. Eu fiz a perícia, consegui em 5 meses, porém não recebi nenhum mês. Queria saber se quem é MEI pode pedir então. Nessa questão aí, doutora, de auxílio incapacidade, o caso aí da Eleonádia, se é possível, através do MEI, também requerer a esse benefício? Sim, eu acredito que deve ter sido o auxílio-doença, que ela deve ter tido alguma doença, deve ter requerido junto ao meu INSS, no sistema do aplicativo do meu INSS, ou no site através da conta Gov. Ele é um pedido administrativo. Em caso sendo negado esse pedido administrativo, se ela fez perícia e não recebeu nenhum valor, nada impede que ela possa ingressar com uma ação judicial pedindo este benefício, porque ela tem direito. Sim. O MEI, ela tem direito ao auxílio-doença, se for o caso de auxílio-doença. Certinho. Mais uma dúvida aqui no Zap do Mulher Demais, estamos acompanhando aqui junto com vocês, tá? Vocês podem aí interagir através do 991050400. A Luzca Araújo também deu bom dia pra gente. Bom dia, Luzca. Ela disse o seguinte: quem recebe o Bolsa Família pode fazer o MEI e também não perde, então, esse outro benefício, né, o Bolsa Família? E é melhor pagar o INSS para não perder o Bolsa Família? Interessante aí a pergunta da Alusca. Quem recebe Bolsa Família pode ter o cadastro no MEI, doutora? É porque o Bolsa Família, ele tem aquela renda por família, né? Então, ele existe, faz uma continha ali, vê se aquela família, ela tem uma renda mensal que supra a necessidade daquela família. Então, pode ser que, eventualmente, o MEI, você, quando está cadastrado no MEI, você tem uma atividade, você recebe pelaquela atividade e você não pode receber o Bolsa Família. Entendi. Entendeu? Mas, assim, o benefício de você ter um MEI é muito grande.
é você querer crescer, né? Você toda vez crescer, conseguir progredir na sua atividade. É interessante esse ponto de vista que a doutora traz aqui pra gente, porque a gente sabe que o Bolsa Família é um benefício que a gente espera que seja temporário, né? Perfeito. Digamos assim, é emergencial, né, doutora? Então Isso. significa, se você tem um mês, se você está cadastrado, você tem uma renda que não precisa do Bolsa Família e pode evoluir aí na sua profissão, na sua carreira. É o que a gente espera que aconteça, né, doutora? E é por isso que existe esse benefício do MEI, né? Que vai fazer com que as pessoas cresçam. Exatamente.